aplaudir o Senhor? É um vídeo grande, mas poderoso, né? E queridos, hoje nós vamos falar sobre o caminho da salvação, amém? Amém? Nós vamos falar sobre quê? Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz. Ontem nós tivemos um poderoso culto de homens. Foi uma bênção. Que palavra, né, que o pastor Daniel trouxe para nós. Foi poderoso. Você que não veio, né, você perdeu. E queridos, eu quero desafiar todos os homens da Paz Church aqui de Birité, em nome de Jesus. Faça um compromisso que de todas as vezes, né, que tiver aqui na igreja o culto de homens, esteja aqui, em nome de Jesus, amém? Porque é um momento a qual você vai aprender muitas coisas, muitas instruções, para que você possa colocar em prática, né? No seu casamento, na sua família, como se proceder, como andar, como ser homem de verdade, um homem de caráter, a qual o Senhor destinou para você ser, né? Uma das coisas, né, mais importantes que eu vejo, né, para a transformação do mundo, é um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, né? Porque, queridos, não me leva a mal, mas os grandes problemas da Bíblia, da Bíblia, nada a ver, meu Deus, nada a ver, está repreendido, em nome de Jesus. Os grandes problemas do mundo hoje, desse século, é o homem que não se posiciona como homem, sabia disso? E por não se posicionar, a gente vê esses grandes problemas, né, que temos na atualidade. Então, né, a culpa é dos homens. Os homens têm que se posicionar em nome de Jesus. Amém? Eu sei que as mulheres lá, né, no momento lá que tem, ontem teve um chá, né, com as mulheres, elas costumam falar sobre esse assunto também, fala dessa forma também, que a mulher ela tem que fazer a diferença e tal, mas o homem, queridos, tem que se posicionar. Então, eu vejo que é um dos cultos mais importantes para você, homem. Você precisa estar presente nesses cultos. E nós vamos ter no segundo sábado do mês de julho, um culto muito especial, né? Já tem convidado especial. E vai ser poderoso, amém? Então vamos para a palavra. Nós vamos falar sobre o caminho da salvação. Nós começamos ali com um vídeo, né? Um vídeo assim que fala muito aos nossos corações, que tipifica, né, o que Deus ele fez por nós, aquele grande sacrifício que ele fez, né, por nós. E hoje nós vamos estar aprendendo, né, como andar, né, nesse caminho de salvação. Queridos, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Glória a Deus. Diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para ter a salvação. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse privilégio de estar ministrando mais uma vez, e eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha estar convencendo, Deus, as pessoas nessa noite a trilhar neste caminho em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, tudo aquilo que for tentar atrapalhar, ó Pai, o raciocínio, o entendimento, eu repreendo no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha quebrar nessa noite, ó Pai, todo coração de pedra, que o Senhor venha dar um coração de carne em nome de Jesus, e que essa pessoa no nome de Jesus venha absorver aquilo que o Espírito Santo tem para elas nessa noite, ó Pai. Nós te agradecemos e repreendemos também, ó Deus, tudo que for tentar, ó Deus, trazer alguma distração, Deus, eu repreendo no nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir o Senhor?
Então a Bíblia ela fala que nos ensina, né, que quando confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e cremos no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Então quando nós confessamos, né, com a nossa boca aqui que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, né, nós somos salvos. É aquilo que quando você faz, quando você entrega a sua vida a Jesus, você precisa confessar diante dos homens que você crê em Jesus como seu Salvador. Você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelo bem que nós fazemos, queridos. Lá em Efésios capítulo 2, né, o verso 9, o próximo versículo fala: não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem por mérito seu. Às vezes existem pessoas, né, que falam o seguinte: eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém, eu não desejo mal para ninguém. Já viu essas conversas? Pessoas que costumam falar assim, né, elas estão se vangloriando, né, de si mesmo. Eu sou uma excelente pessoa, eu sou top, e não tem como eu não ser salvo, porque eu sou maravilhoso, né? É o top das galáxias. Mas aqui, deixa eu te falar, isso não te dá a salvação. A salvação quem te deu é Jesus, né? Essa salvação é pelo um favor imerecido. Você não merecia a salvação, mas o Senhor te amou tanto que deu o seu Filho para morrer naquela cruz, derramando ali o seu sangue, aquele sangue precioso de um grande, imensurável valor, que pagou todos os nossos pecados, tanto os nossos pecados passados, quanto o nosso pecado do presente, e aquele pecado que nós vamos cometer. Esse sangue pagou por todos os nossos pecados. E voltando, né, por esses méritos, né, que às vezes as pessoas elas colocam, né, e coloca isso como critério, né, de salvação. Eu quero dizer para você que isso não salva. As obras ela não vai te salvar. Mas eu faço bem aqui. Fazer o bem é a sua obrigação, é a minha obrigação de fazer o bem. Vocês estão me entendendo? Você já viu aquelas reportagens, né, que a gente vê, né, que as pessoas acham extraordinário quando uma pessoa acha uma mala de dinheiro, né? Aí tem uma grande reportagem, né, e fala assim: olha, aquele homem, ele procurou, né, o dono daquela maleta com muita grana e fez algo sensacional. Que top. Isso não é mais do que a obrigação dele. É o justo. E tem pessoas que falam assim: eu não faria isso e tal. Mas aqui, queridos, você tem que fazer o bem. E isso é uma obrigação do ser humano. Porque outrora, né, eu falo lá na época, quando Adão e Eva, né, estavam ali, né, no jardim do Éden, eles eram essas pessoas top. Mas por causa do pecado, eles se tornaram pessoas, né, ambiciosas, pessoas que fazem o mal para o próximo. E aí foi a decadência do homem, foi passando os anos, o homem foi piorando cada vez mais. Por quê? Porque essas pessoas, esses homens afastaram da presença de Deus. E só através de estar em Deus, no Senhor, que nós vamos ter a capacidade de fazer realmente o bem a qual agrade ao Senhor. Então, queridos, a salvação ela é pela graça, por meio da fé. E isso é um dom de Deus.
não é por sua capacidade, é algo que foi gerado dentro de você. Vocês já perceberam que todo ser humano, ele tem a necessidade de adorar? Fica buscando algo. Você já percebeu isso? Isso é algo que vem de Deus. Somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós, pelo sangue que Ele derramou ao nosso favor. O mérito é todo de Jesus. Amém? Em Romanos capítulo 5, versículo 8, fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Queridos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não existe neste mundo um justo sequer. Todos pecaram. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos o que? Justificado. Estávamos debaixo da ira de Deus. O ser humano, queridos, estava debaixo da ira de Deus. E qual é o recurso, qual é a forma de você não estar debaixo da ira de Deus? Através de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Só dessa forma. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, com muito amor e carinho, mas você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não é pelas suas boas obras, as suas ações que você vai ser salvo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, aí você se torna uma pessoa salva, uma pessoa que não está mais debaixo da ira do Senhor. Porque as pessoas que estão debaixo, né, da ira do Senhor, que eles já estão condenadas à morte. Através do sangue de Jesus, você se torna uma pessoa justificada e fica protegido, né, com esse amor, com essa graça. E queridos, eu lembro, né, quando a gente fala sobre esse assunto, eu lembro de uma história que é contada. Na minha adolescência eu lembro que contava essa história. É uma história que tipifica, né, aquilo que Jesus fez por nós. E nessa história fala que existia uma família muito abençoada. E teve um dia que o filho mais novo, resolveu sair de casa, resolveu, né, se rebelar contra a sua família e foi embora. E o seu pai ficou muito triste, foi longos anos, né, passaram-se muitos anos, e aquele filho, o pai não sabia, não tinha informações nenhuma, né, sobre aquele filho. Então, o filho mais velho, ele vê na tristeza do pai e fala assim: olha, pai, eu vou trazer o meu irmão, o seu filho de volta. E o pai falou assim: sério mesmo, você vai fazer isso? Eu falei assim: vou fazer isso, acho que houver, eu vou trazer ele de volta. E nisso ele saiu de casa, foi procurar o seu irmão mais novo, e foi em uma cidade, foi em outra, foi em um país, foi em outro, e nada de achar o seu irmão. E teve um dia que ele estava ali em um lugar, né, de repouso, e ali ele lendo o jornal, ele viu que uma pessoa iria morrer naquela cidade. E aquela cidade, a lei daquela cidade, se tivesse alguém, né, que tivesse cometendo crimes, né, assassinatos, essa pessoa era condenada à morte, ia ser enforcada.
na praça pública. E ele, não sabendo quem era, falou assim: não custa nada, eu acho que eu vou lá na delegacia e vou ver quem que é. E ele foi. Quando chega lá, quem estava lá? O irmão. O irmão que iria ser enforcado na praça pública. E então o que acontece? O irmão mais velho vai lá e conversa com o delegado, conversa com o juiz e tenta, né, convencer. Eu falo assim: tem alguma forma de resolver essa situação? Eu prometi para o meu pai que eu iria trazer de volta o meu irmão. Aí o juiz ele vai e fala assim: há uma condição, só uma, de uma forma: se algum doido resolver morrer no lugar dessa pessoa. Na hora, o irmão mais velho ficou feliz e falou assim: então eu vou morrer no lugar. E ali ele vai e conversa com seu irmão e fala, né, do sentimento do pai, o que o pai estava sentindo, e falou assim: olha aqui, você iria ser enforcado hoje, mas eu resolvi morrer no seu lugar. Quem vai morrer nessa forca vai ser eu, mas eu te peço uma coisa: que você volte para o nosso pai. Ele está à sua espera. E assim foi feito. É isso que Jesus ele fez por mim e por você. Ele fez uma troca. Ele morreu no seu lugar e no meu lugar. Ele foi morto ali no madeiro, uma morte de cruz. Quem foi lançado no inferno foi o próprio Jesus, no seu lugar. O lugar onde você deveria estar, né? Iria, né? Um dia, Jesus ele foi lançado no inferno, sabia disso? Mas por causa da lei, existia, né, uma cláusula, né, na lei, e por causa disso, ele teve, né, a possibilidade de vencer e sair do inferno. Ele venceu a morte. Ele levou o cativo, né, e cativeiro. Ninguém pôde deter. Ele ficou ali e falou assim: já foi pago. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Ele vive e reina. Ele está sentado à destra de Deus. Aleluias, glória a Deus. E hoje nós podemos, né? Nós fomos o que? Reconciliados com Deus. Aquilo que antes, né, o Senhor está virado, né, conosco, mas por causa de Jesus, Ele vê o sangue dele, né, em você, e Ele vê a justiça que foi feita. Aleluias, glória a Deus, nós somos justificados, glória a Deus. Agora, queridos, o que vai evidenciar a nossa salvação? Você já parou para pensar o que evidencia, né, a nossa salvação? E comprova que a fé que temos em Cristo é genuína e é o que? É o nosso arrependimento. Esse é o primeiro requisito, né? É a primeira, ou melhor dizendo, a evidência, né, que demonstra que nós fomos salvos através do arrependimento. Queridos, em Atos capítulo 3, versículo 19, fala assim: ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, precisa ter essa evidência de arrependimento. Por quê? Queridos, há um capítulo que eu amo, eu sou apaixonado, é João capítulo 15. E ali fala de Jesus, né, fala que Ele é a videira verdadeira. E quando você vai lendo o texto, você observa, né, a importância de estar em Cristo. Por quê, queridos? Você não vai conseguir
vencer o pecado se você não estiver em Jesus. E a própria, né, ali naquele capítulo fala, né, Jesus ele fala o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Somente em Jesus. Às vezes, né, existem pessoas que falam assim, eu preciso resolver muitas coisas, né, da minha vida e depois eu vou e entrego a minha vida para Jesus. Queridos, você, né, que pensa dessa forma, você não vai conseguir. Somente em Jesus você vai ter a possibilidade de ser transformado, de ser redimido, de se tornar uma nova pessoa. E um dos pontos, né, que nós estamos falando, e o interessante, que quando fala nesse capítulo, fala de quê? De videira. Lá, abre lá para nós, lá, João capítulo 15, Poli, o versículo 11, fala o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja o quê? Completo. Queridos, outra versão, né, fala sobre a alegria. O vinho, né, vem de onde? Vem de onde, gente? Da uva. E aqui está falando de quê? De quê, gente? Da videira. Se você quer ter realmente uma verdadeira alegria e uma alegria completa, você precisa estar em Jesus. Só nele você vai poder se alimentar, sabe, daquilo que vai gerar em você e trazer a alegria. Amém? Somente em Jesus. E queridos, esse arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento, queridos, não é um remorso. Arrependimento é você não praticar aquilo que você praticava antes. Né, eu já falei disso, né, algumas vezes. O que é arrependimento? É você virar as costas para o seu pecado, para o pecado. Né, você virar 180 graus. Vocês estão lembrados quando eu expliquei sobre isso? E o que? Dar passos para se distanciar daquele pecado. Porque muitas pessoas, às vezes, entregam a vida para Jesus, falam assim: eu já entreguei, eu creio, né, que Ele é meu Salvador, Ele ressuscitou e tal, e acaba vivendo uma vida, sabe, de pecado. A realidade que não foi, sabe, não foi injetado ali, sabe, na videira que é Jesus. Aí essas pessoas, queridos, ao invés de virar 180 graus, né, para o pecado, vira as costas para Jesus. Fala assim: eu já estou salvo, eu posso pecar, continuar pecando, viver as minhas práticas. E não é assim. Se por um acaso não houve essa evidência de arrependimento, na realidade essa pessoa não entregou a vida para Jesus. Porque, queridos, quando você está em Jesus, não tem como. Algo acontece dentro de você, através do Espírito Santo, que você vai querer fazer a vontade do Senhor. Então, o primeiro ponto, a primeira evidência que nós observamos, né, né, das pessoas que realmente são salvas é o quê? O arrependimento. Tem que ter o arrependimento. A segunda evidência, a nossa obediência. Repita comigo: obediência. Em João capítulo 14, versículo 23, fala o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viveremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Então, se você ama a Jesus, você vai obedecer. É ou não é verdade? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a terceira evidência, é a decisão de abandonar o pecado. Queridos, quem realmente está salvo, ele quer abandonar o pecado. Ele não quer viver pecando, não quer viver em iniquidade. Por que eu falo isso, queridos? Que uma pessoa salva, ela não quer pecar.
Porque quando ela entrega realmente a sua vida a Jesus, deixa eu tentar desenhar para você aqui. Dentro do coração do homem, por causa do pecado, foi colocado ali um câncer que destrói, que mata. Porque a Bíblia não fala que o salário do pecado é a morte? É ou não é? Então, aquele pecado é um câncer que está dentro do coração do homem. E aquele câncer vai destruindo o homem pouco a pouco. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o que acontece? O Senhor arranca aquele câncer e o pecado. Ele arranca aquele pecado, queridos. E quando é arrancado, o que entra? O que ele substitui ali? A presença de Jesus. Então ali não habita, agora dentro do coração do homem não habita mais aquele câncer que é o pecado, que te faz pecar, aqueles muitos pecados. Porque o pecado original foi arrancado dentro de você. Agora quem habita em você é a presença de Deus. Agora você tem um relacionamento com Ele. Amém? E por ter esse relacionamento, você vai aprendendo com Ele. Você vai absorvendo com Ele. Porque o propósito de Deus é redimir o homem. Redimir, voltar você à essência. Aleluias. Então quem habita em você é Jesus. E por Jesus habitar dentro de você, através do Espírito Santo, hoje, a sua forma de viver, o seu estilo de vida, você não quer pecar. Você fica entristecido quando peca. Você, pastor, então quer dizer que eu não vou pecar? Queridos, aqui, nós somos pecadores, nós vamos tropeçar. Mas que seja realmente um acidente na sua vida. Não vive uma vida de iniquidade, de práticas do pecado. Abandone o pecado em nome de Jesus. Porque o pecado te afasta. O que separa o homem de Deus é o pecado. O Senhor, Ele não quer que você fique longe dEle. Então, nessa noite, como nós falamos, se arrependa em nome de Jesus, obedeça em nome de Jesus e abandona o pecado em nome de Jesus, amém? Olha só o que fala em Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 8. Diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Nós não vivemos mais na carne. Por quê, queridos? Aí vem a outra questão, que é o quê? O nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. Nós não podemos, viver mais, na prática do pecado. Nós temos que nascer de novo. Você tem que nascer de Deus, amém? Quantos são nascidos de Deus aqui? Glória a Deus, você é nascido de Deus. Você é filho de Deus. Você tem o DNA de Deus na sua vida. Por quê? Porque agora você está na videira, que é Cristo, e você se alimenta dessa proteína, do caule, que é Jesus. Você tem Jesus, queridos. Então você vai dar fruto do Espírito. Você vai dar fruto, que condiz com Cristo. Não com aquele câncer, não com aquele pecado, não com o pecado, não com as obras da carne. Mas agora você quer agradar a esse Deus a qual você ama. Aleluias. Uma vez, Nicodemos, ele chega até Jesus
E começa ali, né, uma conversa. E Nicodemos achava, né, que Jesus, ele veio para salvar o povo de Roma. Mas a grande decepção dele é que Jesus não veio para isso. Jesus veio para trazer algo espiritual. O que Jesus veio é o que? Resolver o problema do pecado. Não é, o reino dele era algo espiritual, não era para resolver o problema de Roma. E ali ele fala, né? Começa a falar que ele precisava o quê? Nascer de novo. E ali nessa conversa, Nicodemos ele fala assim: mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e tal. E Jesus ele vai e começa a ensinar: não é isso não. Queridos, o que é necessário? Você precisa morrer para os seus pecados. Aquele velho homem precisa morrer. E a partir do momento que você morre ali, queridos, para as obras da carne, agora você nasce de Deus. E a partir daquele momento, agora você não vai viver aquelas obras da carne porque já morreu. Agora eu vou viver para Cristo. Ali começa realmente a sua vida, sabia disso? Uma nova história, um novo começo. Aquilo que você cometeu no passado, queridos, o Senhor lhe lança lá no mar do esquecimento. Ele tem o poder de não lembrar mais aqueles pecados. Agora, quando você entrega a sua vida a Jesus, você nasce para Deus. Você é filho do papai, orgulho do papai, é aquele filho obediente, aquele filho que ama ao Senhor, aquele homem, aquela mulher que não quer ofender ao Senhor. É o que? É largar as amantes. E agora você fez uma aliança, um compromisso com o noivo que é Cristo. Amém? Você abandona, queridos, tudo aquilo, aquele pecado, você abandona. Mas às vezes, muitos cristãos, às vezes, né, fica ainda flertando com as amantes. Abandona, seja fiel a Jesus, seja fiel ao Senhor. E quando o Senhor lhe fala isso, queridos, quando a Bíblia ensina isso, não é porque Ele é exigente, queridos, é para o seu bem, é para que haja vida em você, para que haja uma vez, como fala lá em João, né, capítulo 15, versículo 11, você vai ter uma verdadeira alegria, você vai desfrutar de uma verdadeira alegria. Porque muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja não vivem uma verdadeira alegria, porque está flertando com o pecado. Queridos, em nome de Jesus, faz um compromisso com o Senhor, seja fiel. Para você manter o seu casamento, você não tem que ser fiel? Por que com Jesus você não é fiel? Por que com o Senhor você não quer ser fiel? Fala assim, eu não estou vendo, eu vou trair aqui mesmo. Queridos, isso você está evidenciando que você ainda não foi salvo. O caminho da salvação, trilha por esse caminho, queridos. Porque quando realmente você entrega a sua vida a Jesus, de fato, queridos, você não vai querer viver no pecado, mas agradar ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Aleluias. João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 1 fala assim: todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Amém? Queridos, quem ama o Senhor, quem entrega a vida para o Senhor, ama as coisas do Senhor, é apaixonado pelas coisas do Senhor. Não é pesado largar o pecado.
é fácil. Sabe por quê? Porque aquilo não brilha mais para você. Se o Espírito Santo está dentro de você, você não vai querer entristecer o Senhor. E se você, queridos, não quer entristecer o Senhor, e seu Espírito lá dentro de você fala assim, eu não quero, Senhor. Queridos, isso é uma demonstração que você é salvo. Porque você não quer entristecer o Senhor. Porque existem pessoas que não têm certeza da sua salvação. Você precisa ter certeza da sua salvação. Você é salvo. Porque você é apaixonado pelo Senhor. Você não quer entristecer o Senhor. Aleluias. A quarta evidência é o quê? Uma transformação de vida. Eu vou dar uma acelerada aqui. A quinta evidência é o quê? Perseverança ao enfrentar as diversidades. Perseverar, queridos. Não olhar para trás, não recuar, mas avançar. A sexta evidência é práticas de boas obras. Como eu falei no início, as obras ela não te salvam, mas por você ser salvo, você pratica as boas obras. Amém? Você tem prazer, você é voluntário. Amém? Porque a fé sem obra ela é morta. Você diz que entregou sua vida para Jesus, mas você não pratica as boas obras, queridos, precisa de você reaver aí. Amém? Queridos, eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. Aleluias. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, fala assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tudo isso que eu falei aqui nessa noite é possível, mas pela ação do Espírito Santo, que habita dentro de você. E se o Espírito Santo habita em nós, temos salvação e a vida eterna. Se ele habita dentro de você, queridos, você está salvo. Porque o Espírito Santo é o que te convence. O Espírito Santo é o que muda a sua forma de pensar. Queridos, quando você lê a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele traz a você a revelação. É tão tremendo, queridos, que não tem como você largar, às vezes, um determinado pecado, se você não for convencido. Se você não entender o que a Bíblia está dizendo para você praticar. Então você precisa ter esse entendimento. O Espírito Santo, queridos, ele que habita dentro de você, é ele que te transforma. Ele que muda a sua mentalidade. Sem ele você não consegue. Mas com o Espírito Santo, peça sempre a ajuda do Espírito Santo, para que você possa vencer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5 fala: ora, quem... Coloca para nós lá, Poli, por gentileza. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Queridos, um dia as trombetas vão soar. Amém? E quem é que vai ser salvo? Aquele que tem o Espírito Santo. É como, eu lembro do pastor Emílio, quando ele pregava, ele gostava de falar sobre isso, que velhinho, bonitinho, falando. E ele falava que o Espírito Santo era como se fosse um ímã, E tudo aquilo que tem aquela substância do ímã, eu não sei te explicar direito, mas acontece isso, Você é puxado, porque você tem algo que é do eterno.
Então, se você tem um Espírito Santo, você é do eterno, queridos. E quando, Jesus voltar, você vai ser arrebatado, porque você tem um Espírito Santo. E eu quero dizer para você nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o Senhor, Ele tem um lindo presente para te dar, que é o Espírito Santo. Ele que te convence do pecado, é o que te leva ao arrependimento, é o que te leva, para uma vida de paz, de gozo, de alegria. Só Ele pode mudar a sua mentalidade. E nessa noite eu gostaria de saber se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus. Você ainda que não confessou diante dos homens, às vezes você vem, nos cultos, mas ainda não o confessou Jesus diante dos homens. Eu gostaria de convidar você nessa noite a confessar Jesus diante dos homens. Queridos, se eu estivesse no seu lugar, eu seria o primeiro a vir aqui na frente. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho Jesus em minha vida, que a cada dia o Senhor vai me transformando, vai operando em mim, me transformando. E isso, queridos, é algo maravilhoso. Eu tenho desfrutado de uma alegria poderosa. A minha família tem evidenciado isso. Por quê? Vivido isso por quê? Porque Jesus habita em mim. E queridos, eu não posso deixar isso só para mim. Jesus, Ele morreu por todos. Mas somente aquele que receber, será salvo. Você quer ser salvo? Aleluias. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a prestar adoração ao Senhor nessa noite. Agradeça a Ele. Faça, aquela aliança, venha se aliançar com o Senhor novamente nessa noite, em nome de Jesus. Aumenta o volume dessa canção. Se você... Aleluia. Hoje é noite de salvação. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te ama. E as suas mãos sempre estão estendidas para você. Ele quer te transformar. Aleluia. Comece a adorar ao Senhor nessa noite. Aumenta mais. Senhor, nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor fez por mim, por nós ali na cruz. Obrigado porque o Senhor foi o meu substituto, o nosso substituto. Nós não merecíamos, mesmo sendo pecadores, o Senhor se entregou, nos substituiu. Oh Senhor, eu te agradeço, oh Pai, por esse infinito amor, por ter nos resgatado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Será que você pode aumentar o volume da sua adoração? Diga palavras de adoração. Senhor, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui na sua presença. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te louvamos. Aleluias. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta uma de suas mãos. Nós queremos orar para você. Você que se afastou da presença de Deus, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Você quer voltar para o Senhor nessa noite? Aleluias.
Se não tem, que o Senhor possa te dar uma outra oportunidade. Mas eu digo para você, o dia da salvação é hoje. Amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E eu quero perguntar mais uma vez: tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? O seu nome será escrito no livro da vida. Você vai fazer parte agora do reino de Deus, não do reino das trevas, não da carnalidade, do pecado, mas agora você vai ter vida. E o Senhor, Ele vai te transformar. E a cada dia você vai se tornando mais santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. Que o Senhor te dê uma outra oportunidade. E que nessa noite, queridos, em nome de Jesus, como nós já oramos, que possamos, em nome de Jesus, trilhar nesse caminho, andar nesse caminho. Seja perseverante, em nome de Jesus. Proclame, queridos, esse evangelho de salvação para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Eles necessitam dessa salvação. Não fique calado, mas transmita o evangelho da cruz. Aleluias. Nós te louvamos por tudo, Senhor. Que o Senhor venha despertar os seus filhos, em nome de Jesus, para proclamar, ó Deus, o teu evangelho, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por esse culto, pela sua presença, por essa palavra. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus, o que nós aprendemos. E no nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada, Senhor. Senhor, nos dá, ó Deus, o privilégio de pregar a Tua palavra essa semana, de ganhar alguém para Jesus essa semana, Senhor. Em nome de Jesus, traga aquelas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, que estão frustradas, que estão, ó Pai, querendo até mesmo praticar o suicídio, aqueles depressivos. Senhor, no nome de Jesus, nos leva até essas pessoas, que nós possamos transmitir o Seu amor. E no nome de Jesus, que essas pessoas venham ser resgatadas, em nome de Jesus, com seu laço de amor, ó Pai, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus